História 1. No ano passado, eu estava participando de um concerto popular no lado sul de Chicago. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, é uma área bastante suspeita, com uma taxa de criminalidade muito alta. No entanto, os ingressos eram realmente baratos e o concerto estava bem movimentado, então eu me sentia relativamente seguro. Além disso, decidi ir com alguns amigos. O concerto foi ótimo, todos nós nos divertimos muito, mas sabíamos que a saída seria complicada com todo o tráfego. Eram quase 22 horas quando saímos do estacionamento e pegamos a estrada principal. Rapidamente percebemos que ficaríamos nessa estrada por um tempo, pois os carros mal estavam se movendo para a frente. Sentados lá, meus amigos começaram a procurar outras rotas para voltarmos à nossa cidade e encontraram uma que, esperávamos, nos levaria longe desse tráfego. Depois de ficar praticamente no mesmo lugar por 30 minutos, concordamos em tentar a outra rota. Viramos na primeira oportunidade, saindo da estrada principal, e começamos a percorrer as ruas dos bairros. Surpreendentemente, havia muitas pessoas do lado de fora, tão tarde da noite, apenas caminhando ou paradas em seus quintais. Isso não era normal de onde viemos, que ficava apenas algumas horas a oeste. Conforme continuamos por essas ruas residenciais, começamos a perceber que as pessoas do lado de fora nos observavam enquanto passávamos. Além disso, percebemos que não vimos nenhum outro carro em provavelmente 20 minutos. Isso nos deixou um pouco nervosos, e todos começamos a prestar mais atenção. Pedi a um dos meus amigos para verificar onde ficava a estrada principal mais próxima, e enquanto ele navegava pelo mapa, outro amigo apontou um carro no final da rua em que estávamos. Estava estacionado de lado, bloqueando ambas as faixas da estrada. Imediatamente parei o carro, dei marcha ré e voltei para a rua de onde viemos. Começamos a entrar em pânico um pouco, tentando encontrar uma maneira segura de chegar a uma área mais pública, com outros carros. Mas, alguns segundos depois, vimos novamente, no final da rua, um carro parado de lado, bloqueando ambas as faixas. Parei o carro e olhei para os meus amigos. Estávamos todos nos olhando, sem saber o que fazer. Estava escuro demais, e não conseguíamos ver se havia alguém dentro do carro à frente, então não queríamos nos aproximar. Enquanto discutíamos nossas opções, dois homens saíram de uma das casas da rua. Um deles ficou atrás do carro e o outro veio até a minha janela. Ele fez sinal com as mãos para que eu abaixasse o vidro, e nervosamente eu abaixei apenas alguns centímetros. O homem olhou para cada um de nós e examinou o interior do carro, depois perguntou para onde estávamos indo. Apenas de volta para a rodovia, eu disse. Ele acenou com a cabeça e olhou para o amigo dele, que começou a andar em direção ao lado do passageiro. Houve um pequeno momento em que parecia que tudo ficou em silêncio, e ninguém se moveu. De repente, ambos os homens agarraram as portas, tentando abri-las repetidamente. Eu reagi o mais rápido possível, colocando o carro em marcha ré enquanto todos gritavam. No momento em que comecei a recuar, o homem tentou enfiar o braço pela brecha na janela e até ficou preso por um segundo antes de cair no chão. Virei o carro e acelerei para fora da rua, voltando pelo caminho de onde viemos. Estávamos todos em choque total. Eu tentei ficar calmo, mas estava tremendo incontrolavelmente. Concordamos em voltar pelo mesmo caminho e simplesmente entrar na rodovia de lá. Acho que todos nós estávamos bastante abalados com a situação, mas acredito que lidamos com isso muito bem. Felizmente, nossas portas estavam trancadas, porque não tenho certeza se estaria aqui agora se não estivessem. História 2. Eu costumava trabalhar para uma pequena empresa de transporte de cargas que entregava produtos congelados para lojas em vários estados. Na maior parte do tempo, eu fazia 3 ou 4 entregas antes de voltar para o depósito e, em seguida, para casa. De vez em quando, no entanto, tínhamos uma rota de entrega longa em que não daria tempo de voltar no mesmo dia. Então, precisávamos pernoitar em algum lugar antes de retornar. Geralmente, eu apenas estacionava o caminhão em um posto de caminhões, descansava por algumas horas e depois seguia a viagem. Enfim, neste dia, estava programado para uma entrega longa, e eu sabia que não voltaria até bastante tarde no dia seguinte. Fui preparado e saí.
Nada aconteceu durante todo o trajeto até lá. Dirigi, descarreguei o caminhão e comecei a voltar. Estava bastante tarde, por volta de 1 da manhã. Pensei que deveria descansar por 1 hora ou 2 antes de continuar o caminho de volta. A última placa que vi indicando um posto de caminhões estava a 40 milhas de distância, então ainda tinha um pouco de caminho pela frente. Costumo ficar meio distraído por longos períodos quando estou dirigindo por estradas retas e longas, especialmente tarde da noite quando não há mais ninguém na estrada. No entanto, vi algo piscar no meu retrovisor. Olhei para o lado e percebi faróis brilhando bem atrás do trailer, mas eu não conseguia ver o carro de jeito nenhum. Isso geralmente significa que o carro está no meu ponto cego porque está muito perto da parte traseira para eu ver. Continuei na estrada à mesma velocidade, esperando que o carro entrasse na outra pista e me ultrapassasse, mas para minha surpresa, ele continuou bem atrás de mim. Isso começou a me incomodar, pois eu sabia que, se precisasse frear por qualquer motivo, esse cara certamente iria me atingir. O posto de caminhões estava apenas algumas milhas à frente, então tentei ignorá-lo pelo resto do caminho. Finalmente, vi a placa para a área de descanso e comecei a entrar. Enquanto fazia a curva, verifiquei meu espelho e vi o carro diminuir um pouco, mas depois continuou a me seguir para o estacionamento. Honestamente, não tinha certeza do que pensar nesse ponto, mas imaginei que talvez eu o tivesse cortado sem querer há algum tempo, e ele só queria me chamar a atenção sobre isso. Tive muitos motoristas irritados ao longo dos anos de transporte, então estava acostumado com isso, mas nunca tive ninguém me seguindo assim. Estacionei em um local vago e engatei a marcha. O carro seguiu lentamente atrás de mim e continuou se aproximando da parte de trás até parar. Ele estava muito perto para eu vê-lo, mas a essa altura estava ficando muito estranho. Saí e comecei a andar ao redor para confrontá-los. No entanto, quase assim que bati a porta do motorista, ele colocou a marcha ré e saiu apressado. Não pude ver muito bem, mas podia dizer que era um homem mais velho e o carro estava branco e enferrujado por toda parte. Parecia bastante com um daqueles carros de polícia antigos, com para-choques dianteiros e tudo. Fiquei lá fora, ao lado da traseira do caminhão, por alguns minutos, garantindo que tudo estivesse trancado com segurança e que ele não voltasse. Em seguida, entrei no caminhão e o desliguei. Verifiquei todas as portas para garantir que estivessem trancadas e dei uma olhada rápida em todas as janelas para ver se havia mais carros. Então, me deitei e fechei os olhos. Ouvindo um estrondo ecoar pelo meu trailer, olhei no relógio e vi que já se passaram quase 2 horas, e eram um pouco mais de 3 da manhã. Em seguida, houve outro estrondo, mas desta vez mais alto. Olhei para o espelho lateral e vi uma sombra muito fraca se movendo em direção à parte de trás. Desta vez, fiquei bastante assustado. Peguei uma pequena faca que mantinha no compartimento central e comecei a ir para trás. Mas desta vez, deixei a porta do motorista aberta para não fazer barulho. Conforme me aproximava, me agachei um pouco e olhei por baixo do trailer. Pude ver claramente alguém encostado na parte de trás do caminhão, e o carro deles estava logo atrás deles, com os faróis apagados. Assim que vi isso, uma onda de medo percorreu meu corpo, e decidi não me aproximar mais, e em vez disso, gritei para eles. Minha voz estava um pouco trêmula, mas pareceu fazer o truque. Eles correram para o carro e aceleraram. Olhando para a porta traseira, vi arranhões por toda a fechadura e marcas evidentes, como se estivessem tentando abri-la. Olhei ao redor para ver se algum outro caminhão havia testemunhado o incidente, mas o estacionamento estava bem vazio. Depois de alguns minutos, acabei apenas voltando para a estrada e indo para casa. Nada mais aconteceu pelo resto da viagem. Sempre presumi que o homem estava apenas tentando roubar algo do meu trailer, mas obviamente ele não sabia que eu estava voltando de uma entrega e o trailer inteiro estava vazio. De qualquer forma, ainda é a situação mais perturbadora que aconteceu durante meus anos de transporte, e ainda fico paranoico às vezes, com a sensação de que um carro pode estar seguindo bem atrás de mim sem eu nem perceber. História 3. Eu tinha acabado de sair do trabalho às 23 horas e estava indo de volta para casa. É mais ou menos uma viagem de 45 minutos para chegar em casa, já que eu moro a várias milhas fora da cidade.
Geralmente, é muito tranquilo, e as estradas ficam bastante vazias quando começo a me afastar e chegar mais perto de casa. Sempre gostei das viagens de volta do trabalho, achava-as tranquilas e uma ótima maneira de relaxar depois de um longo dia. Estava a 20 minutos de casa e acabei de entrar em uma estrada lateral longa que basicamente leva diretamente à minha casa. Este era o meu caminho habitual para casa, que eu vinha fazendo há anos, e nunca tinha acontecido nada antes. Eu admito que a estrada era um pouco assustadora à noite, pouco iluminada e cercada por uma floresta densa. Sem mencionar que frequentemente ficava com neblina durante as horas mais tardias da noite, tornando as coisas visíveis apenas alguns metros à frente. No entanto, quase ninguém trafega por essa estrada à noite, e não há curvas ou algo assim, então a visibilidade nunca é um grande problema. No entanto, alguns minutos depois, através da neblina, vejo uma pequena luz piscando. Não conseguia realmente dizer o quão longe estava ou mesmo em que lado da estrada estava. Diminuí a velocidade, e à medida que me aproximava, a luz se apagou completamente. Neste ponto, eu estava indo a uns 15 ou 20 milhas por hora quando, saindo da névoa, um carro pequeno saiu do lado da estrada e parou diretamente na minha frente. Tentei frear, mas já estava muito perto, e meu carro encostou no deles. Fiquei meio chocado no início com o quão de repente tudo aconteceu, mas percebi que nenhum dos nossos carros tinha muitos danos. Sem saber muito bem o que fazer, abri minha porta e fiquei ao lado do meu carro esperando que eles também saíssem. Pude vê-los se mexendo no banco da frente, mas não conseguia dizer o que estavam fazendo. Enquanto eu estava lá, olhei para o carro deles, notando como era antigo e desgastado, e os faróis estavam todos apagados. Eventualmente, um homem saiu do carro lentamente e começou a se aproximar de mim. Pelo que pude ver, ele parecia um homem de meia idade e era bem grande. Decidi começar e perguntei se estava tudo bem, já que ele havia saído bastante rápido. Ele estava agindo um pouco estranho, olhando para todos os lados e nunca fazendo contato visual comigo. Depois de alguns segundos, ele respondeu: "Sim, desculpe." Eu não tinha certeza de como responder, mas ele estava começando a me deixar realmente desconfortável, e eu não queria ficar sozinho em uma estrada deserta com ele. Disse a ele que não havia nenhum dano real em nenhum dos carros, então eu ia voltar para a estrada e ir para casa. Mas, quando comecei a alcançar a maçaneta da minha porta do carro, ele me disse para esperar. Disse que queria verificar seu carro em busca de danos antes de eu partir. Eu disse o ok e fiquei ao lado do meu carro enquanto ele olhava para o para-choque traseiro. Mas então ele começou a andar ao redor do carro, fingindo olhar para danos, o que era realmente estranho porque eu só tinha encostado no para-choque traseiro dele. Conforme ele se dirigia para o lado do passageiro, vi uma figura grande se levantar no banco de trás e começar a se mover em direção à porta. Entrei imediatamente no meu carro e o tranquei, enquanto um homem saía pela porta de trás, e ambos começaram a acenar para mim, dizendo para eu parar. Estava entrando em pânico neste ponto, coloquei o carro em drive e passei por eles pela estrada. Olhando no espelho retrovisor, pude ver as luzes deles se acenderem através da névoa. Consegui vê-los por cerca de 30 segundos, mas eventualmente desapareceram. Parei em um posto de gasolina que ficava a cerca de 5 minutos da minha casa e esperei lá apenas para ter certeza de que eles não me seguiram para casa, mas o carro nunca passou. Depois de esperar por 15 minutos, segui para casa. Decidi não chamar a polícia na época, pois não tinha certeza se estava apenas exagerando ou não. Ainda não tenho certeza do que aquelas pessoas realmente queriam, mas quanto mais penso nisso, tudo naquela situação parecia errado. Não sei qual era o plano deles, mas parte de mim sente que algo muito perigoso estava prestes a acontecer se eu não tivesse saído de lá a tempo. Outra parte de mim deseja ter relatado o incidente, pois fico me perguntando e se eles tivessem parado de me seguir para que pudessem tentar atrair mais alguém para a armadilha.